VGHF11, por que esse fundo despencou quase 40%? Se você tem ele na carteira, você precisa ficar nesse vídeo até o final, porque aqui tem algumas chaves para você mudar sua mentalidade. Em setembro de 2023, o VGHF11 estava sendo negociado lá na casa dos R$ 9,64. Isso eu digo por cota. E hoje, em maio de 2026, você compra essa mesma cota por R$ 5,77. E isso representa uma queda de mais de 40% em apenas 3 anos. Mas o que aconteceu? Foi um erro da gestão? Foi um ambiente macroeconômico? Ou foi absolutamente tudo ao mesmo tempo? Então nesse vídeo eu vou te mostrar os dados reais do VGHF11, o que está influenciando essa queda que de fato está trazendo muita dor de cabeça para alguns investidores e o que nós vamos esperar daqui para frente. Então eu tenho recebido muitas mensagens e essas mensagens são carregadas por um tom de preocupação. Poxa, Kaique, o VGHF11 está despencando, você acha que eu tenho que vender? Hoje eu vou falar para vocês o que está acontecendo e se vale a pena ou não ter em carteira. Então se você não é inscrito no meu canal, já aproveita para se inscrever e não perder nenhum vídeo que nós estamos publicando aqui semanalmente. E aí, você tem VGHF11? Antes de assistir todo o conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários, eu tenho VGHF11 ou eu não tenho, e eu vou entender um pouco da tua história. Mas o primeiro ponto que nós temos que entender é o que é o VGHF11. O VGHF11 é um fundo gerido pela Valora, que foi constituído em fevereiro de 2021. Então ele tem uma estratégia híbrida, pode-se dizer assim, multi-estratégica, porque ele investe em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Ele também tem atrelação a FOFs, que é o Funds of Funds, é fundo de fundos. E também tem até ações do setor imobiliário. E um ponto interessante que o VGHF11 ele chegou a ser um dos maiores do país em número de cotistas. Sim, o VGHF11 chegou a ser um dos maiores do país em número de cotistas. Então, o que nós podemos dizer com esse checklist bem rápido é que não é um fundo simples. Ele é praticamente um portfólio completo do mercado imobiliário. E justamente por isso, por estar tão atrelado ao mercado imobiliário, das mais diversas frentes, ele sofre muito com as oscilações e também pode se aproveitar com as valorizações. Então, digamos que ele sente tudo, lá ele. O bom e o ruim. Agora vamos aos dados, porque é isso que separa a lucidez da loucura. E se prepara porque o que vem por aí é pesado. Pegando o período de setembro de 2023, a cotação girava em torno de R$ 9,64 e o dividend yield mensal estava aproximadamente entre 10 e 11 centavos por cota. Em janeiro de 2026, a cotação caiu para R$ 7,04 e o dividendo também caiu por consequência. E em maio, atualmente, a cotação está em 5,77. Lembrando que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, as cotações elas podem oscilar porque o mercado está aberto. Então, no fechamento do pregão, pode a cotação subir, mas atualmente está em 5,77 e o dividendo se manteve em 0,07. Ou seja, nós tivemos ali uma queda da cota de R$ 9,64 para R$ 5,77, o que representa aproximadamente 40% de desvalorização. Um outro ponto que também trouxe preocupação para os investidores foi a queda nos dividendos. Porque no pico, em 2021, como foi constituído, como eu já falei anteriormente, ele tinha um dividendo de mais ou menos 15 centavos por cota. E agora ele foi para 7 centavos por cota. Então é o menor patamar desde março de 2021. E em novembro de 2025, o fundo anunciou um dividendo de 0,07, que foi o menor dividendo em quase 5 anos. E só em 2026, para vocês terem noção, caiu de R$ 7,04 para R$ 5,77. Ou seja, mais de 18% de queda no ano. E olha que o ano nem finalizou ainda. Ah, Kaique, tudo bem, você está falando de queda, mas e os cotistas? Porque você falou que era um dos fundos que tinha mais cotistas. Só de perdas, o fundo perdeu 23 mil cotistas só em março de 2026. Foi de 406 mil para 383 mil. Ainda é muita gente. Porém, você tem menos de 23 mil pessoas investindo na gestora. E o patrimônio líquido atual está em 1,424 bilhão, o que em fevereiro de 2026 era de 1,437 bilhão. Só que a cota ela segue sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Ela tem um PVP abaixo de 1,0. Beleza, Kaique, ela tem um PVP abaixo de 1,0. Isso pode ser uma armadilha ou uma oportunidade, porque se o fundo, ele de fato tem uma queda tão acentuada assim, mas você ainda acredita nele, é uma oportunidade para você diminuir seu preço médio, tá? Tem muita gente que não compra porque está caindo demais, sem entender que comprar mais barato faz sentido porque você diminui de fato o preço médio que você estabeleceu. Mas obviamente precisa-se de conhecimento para fazer isso, eu vou falar aqui no vídeo. Então quais foram as causas reais da queda do VGHF11? Eu vou listar 6 delas. Então foram fatores empilhados e não um caso isolado. Primeiro, Selic nas alturas, normal. Eu diria que é o principal vilão. Os fundos imobiliários eles são muito sensíveis à taxa básica de juros. E a Selic ela chegou a 15% ao ano e permaneceu
durante muito tempo. Só que hoje ela está ali em 14,5%. E quando o juros está alto dessa forma, o investidor ele faz uma conta simples. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, eu posso estar ganhando ali mais de 1% ao mês. O VGHF, com uma cota de 5,77, amargando uma queda de quase 40%, também vai pagar um dividendo interessante. E quando nós olhamos as duas pontas, o Tesouro ele tem muita proteção e o VGHF não tem. Então os investidores eles vão começar a pensar, o que vale mais a pena? Investir em renda fixa, que está nas alturas, onde eu vou ganhar sem problema nenhum, ou eu vou investir num fundo que já caiu 40% e que provavelmente pode continuar caindo? A conta é simples de se fazer. E para as pessoas que não têm conhecimento, faz muito sentido deixar no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Número 2, mudança na carteira, porque teve uma saída de CRIs e entrada de FIIs. O VGHF11 ele era muito forte em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários com uma renda um pouco mais previsível. E ao longo do tempo, a gestora foi mudando de estratégia e foi colocando outros FIIs dentro da carteira. Como resultado, você tem aproximadamente 880 milhões alocado em outros fundos imobiliários e o restante está em CRI. Mas mesmo com capital extremamente alto em fundos imobiliários, a receita não cresceu da mesma forma. Ou seja, se ela não teve um crescimento proporcional ao capital alocado, essa troca foi uma desvantagem no quesito renda. Causa número 3, o IPCA negativo derrubou os CRIs indexados à inflação. Porque boa parte dos CRIs do VGHF é indexado à IPCA. E em agosto de 2025, o IPCA ele ficou negativo. E sabe o que acontece? Os rendimentos desses CRIs, que são indexados à IPCA, vão a zero temporariamente. Então, entre julho e setembro de 2025, a receita dos CRIs caiu de 7,5 milhões para 6,7 milhões. Isso diretamente no bolso do cotista. A causa número 4 foi a exposição a fundos de escritórios em desenvolvimento. Preste atenção nisso aqui. 43% da carteira do VGHF11 está em fundos de escritório. E foi um segmento que sofreu muito com o ciclo de juros e a questão das ofertas, digamos, o excesso dela. Além disso, há exposição a projetos no segmento imobiliário que estão em desenvolvimento, que no curto prazo vão gerar pouca renda e muita volatilidade. Afinal de contas, pode dar certo, mas pode não dar. E se não der certo, quem é que vai perder dinheiro? Tu! Causa número 5, a concentração em incorporadoras de risco. Porque dentro dos CRIs há uma concentração relevante em incorporadoras como a Helbor. Não é Hellboy não, tá? Helbor. E se uma dessas empresas tiver uma dificuldade financeira, vai ter um efeito cascata e isso vai ser severo. Porque esse fundo tem 139 operações de CRI, o que pode até diluir um pouco, mas não elimina o risco. E a causa número 6, que é, digamos, a perda de confiança dos investidores. Então, com os dividendos sendo menores e com uma menor segurança da gestora em relação aos cotistas, os investidores eles foram saindo. Ou seja, 23.500 cotistas a menos, e isso eu digo só em março. E menos investidores significa menos liquidez. E menos liquidez pressiona ainda mais o fundo. Então, se isso pressiona ainda mais o fundo, nós precisamos ter uma noção inteligente. Kaique, eu não sei analisar um fundo imobiliário, eu não faço a menor ideia. Eu tenho um fundo que está caindo muito. Entra na minha comunidade. Porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a aulas, você consegue aprender sobre fundos imobiliários, aprender sobre leitura de relatório, emissão de DARF, fazer preço teto. Você consegue ter fundos bem sólidos dentro da carteira para te trazer resultados, que é o que está aparecendo aqui, dos nossos alunos de mentoria. Então, se você quer participar da nossa comunidade, o link está aqui embaixo. Clica no link, vem participar, porque lá temos a sala de guerra, grupo dos alunos, reunião diretamente com os alunos da mentoria, para você poder investir tranquilamente e não ficar mais perdido do que azeitona em boca de banguelo, tentando vender fundos no prejuízo e tentando comprar fundos quando está muito esticado o preço. Na minha comunidade você vai aprender exatamente como um investidor deve pensar e quando que o investidor deve vender. Bora pro vídeo. Então, nós chegamos aqui a um ponto específico. Vale a pena? É a pergunta que todo mundo quer saber. E aí, compra? Segura? Não segura não. Mantém? Ou você vai vender? Atenção, isso aqui não é uma recomendação de investimentos. É um conteúdo educacional. Então vamos pegar aqui um caso pessimista e um otimista. O caso pessimista é que a Selic vai continuar alta e mesmo com corte os juros continuam alto. O dividendo de 0,07% se torna pouco atrativo com uma renda fixa pagando muito, não tendo tanto risco assim. O fundo ainda depende de escritórios em desenvolvimento, que pode trazer um problema muito maior no futuro. E um atraso na publicação dos relatórios pode gerar cada vez mais desconfiança para os investidores. Então, se você não tiver os números, se você não tiver a projeção do que o fundo está fazendo com o seu dinheiro, você vai ficar investindo nele. É papo de querer morar na rua, né? E temos o caso otimista, né? O PVP abaixo de 1,0 vai representar uma oportunidade de compra, ou seja, trazendo um desconto real. Você tem o início do ciclo de corte da Selic, que pode sim continuar caindo, e o fundo em eventual momento vai se beneficiar com isso, abrindo caminho para uma recuperação.
O fundo tem mais ou menos 139 operações em CRIs, o que representa um risco muito pulverizado. E tem um ponto bom, o fundo já passou por alguns problemas, mas mostrou resiliência. Então já passou por fases difíceis e continuou performando. E se a Selic cair para 10, 11%, o que pode demorar um pouco, aí começa a ficar competitivo, né? As rentabilidades que você tem do VGHF com a renda fixa. E talvez os investidores invistam ali em VGHF11, que traz uma recuperação. Então a chave é a Selic, pessoal. Se os juros caírem de forma consistente entre 2026 e 2027, o VGHF11 tem um potencial real de valorização, tanto na cota como nos dividendos. Agora, se ficar acima de 13, o fundo vai continuar sofrendo, tá? Então é um jogo de longo prazo. Então, se você tem VGHF11, a pior decisão que você pode tomar é uma decisão emocional. Primeiro, faça um estudo sobre o caso, entenda se isso se adequa ao teu perfil de investidor, não saia investindo na orelhada, entenda, tenha conhecimento para isso. Analise o seu horizonte de investimentos, as posições que você tem hoje e se de fato é uma oportunidade ou não, é você quem vai decidir. Porque se você tiver o estômago para aguentar as oscilações, para depois talvez ter uma recuperação, tudo bem, mas isso não é garantido. Se você quiser que eu faça uma análise de algum outro ativo, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou estar trazendo novamente esses tipos de vídeos estruturais. Afinal de contas, eles enriquecem o nosso canal e fazem com que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento. E aí? Você tem VGHF11, depois desse vídeo você vai continuar investindo, ou você vai vender as suas cotas, você não aguenta a oscilação que pode acontecer nos próximos dias? Deixa aqui embaixo nos comentários para poder analisar a tua história e já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Aqui nós estamos publicando vídeo 2 vezes por semana e no que eu puder ser útil para você, estamos juntos, tá? Então, pessoal, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Até a próxima, tchau e fui. Deus abençoe. Valeu!